Boa noite, igreja. Hoje, como segundo módulo da parte de depressão, tá? Eu pedi ajuda para a Giovana. Quero trazer algumas coisas para vocês, tá? A começar por essa grande diferença que a gente sempre faz, tá? Somos seres biopsicossocial. Biopsicossocial, tá? Eu sempre trabalho em cima disso para a gente poder entender como que funciona o processo depressivo e como sair e como não entrar, tá? Hoje, falando mais um pouquinho da parte bio, que quer dizer, eu vou trazer para vocês aqui como que a depressão transforma as coisas no nosso organismo. A gente já falou da serotonina, a gente já falou de outras químicas que fazem mal para a gente, tá? Hoje eu trouxe uma figura, uma ilustração que a gente fala assim: hoje eu tive que engolir um sapo. Hoje o sapo eu engoli de perna aberta. Hoje eu tive que engolir, tive que beber água, comer comida porque eu engoli esse sapo. A gente passa o dia inteiro engolindo sapo, porque nem tudo acontece da maneira que a gente quer. Se tudo acontecesse da maneira que a gente quisesse, ficaria mais fácil, mas nós convivemos com outras pessoas. E às vezes conviver com outras pessoas nos causa depressão, né? Às vezes a gente está vivendo situações angustiosas, situações de frustrações, situações onde a gente não consegue tomar atitude ao lado de pessoas, ao lado de amigas, ao lado de companheiros, ao lado de mãe, ao lado de pai, e a gente não consegue tomar atitude. Hoje nós vamos falar sobre a parte biológica. Como que essas coisas se causam no nosso organismo? Vamos lá, gente. A palavra em si... Você consegue diminuir um pouquinho? Fala para mim. Esse coraçãozinho. Vamos lá, ó. Somatização é a transferência para o corpo de situações e sentimentos que deveriam ser vividos somente no plano psíquico, tá? Então eu vou passar, coisas que a gente deveria estar só aqui na cabeça, mas a gente não consegue engolir, e aí fica entalado aqui, tá? Então, hoje eu peguei uma paciente na saúde mental e ela tem problema de tireoide. E aí eu falei assim: vamos largar papel, vamos largar tudo, vamos começar a conversar. E ela começou a contar todos os sapos que ela engoliu o dia todo, todos os dias. E aí eu falei assim: nossa, se você conseguir falar, sua tireoide vai funcionar. E ela falou: nossa, que coincidência, o médico falou a mesma coisa. Então, é fácil da gente perceber quando a gente não consegue lidar com as situações, tá? Então, situações que deveriam estar só no plano psíquico, tá? E elas passam para o organismo. São sintomas que aparecem: as ites da vida, bronquite, renite, faringite, asma. Tudo isso está ligado às questões de como a gente recebe o mundo e como a gente lida com ele. E isso vai causar doenças orgânicas, tá? Aqui eu tentei trazer para vocês o desenho dessa menininha, que é o seguinte, ó. Problemas no ouvido. Já perceberam que tem gente que só ouve o que quer? Então, na boca, os sapinhos, resistência baixa, herpes, tudo isso é causado por somatização. Tem pessoas que têm aquele herpes zoster, são doenças muito difíceis, muito doloridas, e ela é causada por sistema imunológico que é abalado pelo sistema da cabeça. Dores no braço, né? Às vezes vocês não fizeram exercício nenhum. Por que eu estou com essa dor no braço? Né? O que eu estou carregando desse lado aqui que está doendo tanto? Barriga, joelho. Quanto que a gente não sente dores no joelho, né? Às vezes a gente precisa andar o dia assim, ó. Por quê? Está pesado aqui. Quanto que a gente tem de ombro para carregar tudo? A cabeça, os olhos. Chegam pacientes perto da gente e falam assim: ó, já passei no oftalmologista, não deu nada. O que significa essa dor no olho que eu estou sentindo? Nariz,
mão, perna e pés. Tem gente que acorda e não consegue andar. Não estou brigando. Tem gente que acorda e não consegue andar, né? Levanta assim. Não pode começar o dia. Não pode começar o dia. Se começar o dia, vai ter que enfrentar. Vai ter que enfrentar as situações que a gente não gostaria de enfrentar. Para tudo isso, a gente tem as renites, né, no nariz, o olho, peito, aquelas dores que a gente dá. A pessoa fala, como você sabe se eu estou infartando ou se eu estou sentindo dor? Eu falo, está ardendo ou está doendo? Ela fala, está doendo. Eu falo, então você não vai infartar. Né? Porque o infarto não dói, ele arde. As mãos, né? Quantas pessoas que têm problemas de dermatologia na mão, que não conseguem pegar as coisas, que não conseguem fazer nada com as mãos porque as mãos descascam, saem sangue. Isso tudo começa aqui, tá? Aonde que o sapo de vocês entala? De toda noite, se vocês perguntarem assim, hoje meu sapo entalou aonde? Vocês vão conseguir resposta. O nosso sapo entala sempre. E não é porque eu sou psicóloga que o sapo entala, não. Eu pergunto. Eu falo, banho. Onde que eu vou com o sapo entalado hoje? Tem que fazer muita água, leva embora. Né? Ou na oração. A gente trabalha com a cabeça minha e das pessoas. Então fica difícil. Fica difícil a gente dar uma explicação para o pai e para a mãe que o seu filho já não está mais aqui. Fica difícil falar para a mãe e para o pai que o seu filho está usando droga. Fica difícil ter que falar de igreja. Muitas vezes lá na saúde mental, eu não poderia, mas eu falo. Eu falo, viu, quanto tempo faz que você não vai com o seu filho na igreja? Pega na mão dele, vai qual você gostar, mas vai. E as pessoas não aceitam isso. Porque elas têm outras coisas para dar. O nosso armário, ele é cheio de angústia, frustrações, ansiedades, depressão. Então a gente tem que pensar no que a gente tem para dar. Eu fico pensando que a depressão ela só vem de fora para dentro. Não, mas ela vem de dentro para fora. Lembra? A gente não fica deprimido hoje. É um processo de depressão. Às vezes eu estou com um estado depressivo, porque o meu dia não está indo bem. Eu já engoli sapo de toda a cor, de todo tamanho e até perereca. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Quais os sintomas? Vamos lá. Espinha, olha no rosto. A espinha é um fator psicossomático. Vocês podem perceber que muitas vezes a gente acorda, a gente sempre tem pele boa. Por que eu acordei com essa espinha bem aqui? O que eu tenho que falar com alguém que está saindo pelo rosto? Né? As tendinite, tudo que é nite. A gente acorda com dor em tudo. Você já percebeu quando a gente vai pedir aumento do patrão, como a gente acorda mal? Porque a gente não fez aquela avaliação. Eu estou valendo aquilo que eu estou pedindo, mas a gente não consegue. A gente passa mal. As gastrites, lembra? A gente fica nervoso, a gente tem as ansiedades da gente, é derramado química no estômago e no intestino. O divertículo é a principal causa das nossas angústias. O significado do divertículo é: eu não consigo tomar atitude frente a uma pessoa. Esse é o resultado do divertículo. As úlceras, né, que já é o caso mais avançado da gastrite. Quem sabe aqui que a úlcera ela é péssima para o câncer? Tá? Se eu estou com uma ferida no meu estômago, se eu estou com uma ferida no meu intestino, isso é fácil de se transformar em câncer. Só se isso aqui não deixar. Prisão de ventre, as diarreias e as colites, as prisões de ventre. Parece engraçado a gente falar isso bem no púlpito na igreja, né? Mas às vezes a gente precisa colocar para fora, né? Precisa sair em forma de gases, em forma de fezes, precisa sair, porque às vezes a gente está entalado. Se a gente não colocar para fora, vai sobrar para a gente. Então o corpo fala, ó, antes ele sofreu do que eu, então eu coloco para fora, tá? As enxaquecas, que elas são terríveis, pode tomar remédio, muitas vezes não adianta nada. As tonturas, né? Tem gente que fala assim, para o baile, tá rodando tudo. É uma
ela fala assim: descansa. Descansa, que está girando tudo em torno de você. Todos os assuntos estão girando em torno de você. Descansa. As dores de ouvido, né? Muitas vezes, se a gente não for com viagem, a gente fica pensando: por que eu estou com dor de ouvido? É porque eu não posso escutar o que o outro está falando. As dores de garganta e a falta de ar. O nariz da gente, ele existe, que é para filtrar o ar que entra, para não entrar gelado no pulmão. Então, se eu não estou conseguindo respirar, por que eu não respiro? Por que eu não respiro? Porque eu não estou conseguindo sentir esse mundo. É através do nariz que a gente sente o mundo também. A criança pequenininha não põe a mão na boca, fica lambuzando tudo, põe tudo na boca. É assim que ela começa a conhecer o mundo. É errado quando uma mãe vai dar um tapa para uma criança. Ela está conhecendo o mundo. Esse sinal significa para a criança: para de conhecer o mundo. Né? E os reumatismos. Os reumatismos são coisas que vão no nosso organismo inteiro. Começa a doer tudo. Dói o fio de cabelo, dói o dedão do pé. Na mesma hora já está doendo a coluna. Tudo isso porque a gente não consegue se colocar em frente às pessoas. O não é muito importante. Às vezes tem pessoas que têm trabalho de faculdade e elas estão até aqui de coisa para fazer. Chega uma amiga e fala: vamos tomar um sorvete na Praça 15? Ela, com medo de falar não para mim e ficar mal com a amiga, ela vai. Mas é o trabalho dela que está ficando atrasado. Muitas vezes a gente não consegue dizer não para as pessoas. E isso está dentro das questões psicossomáticas. Você quer um sapo de estimação? Tem gente que fica com o sapo amarrado na coleirinha assim, né? Se aproxima uma pessoa, ela tira da boca. A pessoa sai, ela tira. Chega, põe o sapo de novo, vai lá e tira. Então a gente tem que aprender, tá? Todos nós passamos o dia engolindo sapo. Mas a gente precisa aprender a lidar com eles. Não dá pra gente não engolir, só se a gente ficar dentro de uma caverna. Mas como a gente não pode viver dentro de uma caverna, a gente usa o sapo como exemplo. Outra coisa que eu queria dizer para vocês: a depressão, gente, ela pode ser uma doença que nos leva à morte. Eu já vi gente de depressão morrer em 15 dias. Como eu já vi gente de depressão passar 15 anos e não querer mudar o estado de espírito. Depende de mim mudar essa depressão. Depende de eu querer dar um passo. Eu querer ser motivada. Eu querer fazer as coisas mudarem. Só que eu fico sempre esperando o outro. Eu fico esperando que a pastora Aline me dê uma palavra profética. Eu fico esperando que as missionárias façam as orações. Mas e eu? O que eu estou fazendo para mudar? Eu vou sentar? Só pedir para Deus, eu sento. Deus faz, eu sento. Não, a gente tem que se motivar. Para isso, eu trouxe hoje um vídeo motivacional, tá? Ele costuma passar um pouquinho rápido. Dá para segurar? Fala por fala? Ele tem som? Assim, se sair som, não tem problema. Você pode vencer. Todos nós nascemos, tem gente que não tem consciência disso, destinados a sermos felizes. Muitos, porém, construíram caminhos que os levam a lugares completamente diferentes daqueles que sonharam. Às vezes a gente não segue o caminho que precisa seguir. Alguns foram bem-sucedidos, outros nem tanto. Alguns lutaram, outros desistiram. Vencer. Essa capacidade está dentro de você. Sonde o seu coração. A resposta se encontra lá.
no profundo de sua alma. Nenhum caminho é tão longínquo e árduo, não é tão longe e tão difícil, que não possa ser percorrido. Lute pelo seu direito de ser um ser humano único. Seja aberto, livre, espontâneo. Você é um ser exclusivo entre bilhões de pessoas. Sua memória genética, ou seja, aquilo que a gente carrega, programou você para vencer. Nunca desista. Você é um herói. Possui força suficiente para prosseguir, deixando toda a frustração, todo o vazio existencial para trás. Não se contente em ser apenas mais um sobrevivente. Reine sobre sua vida. Assuma o controle do seu caminho. Ainda que a esperança pareça ser tão esvanecida, seja forte. Não viva represado dentro de você mesmo. Isso pode ser um ponto de partida para as mágoas. Lembre-se que as mágoas profundas geram grandes abismos, selados pelo silêncio. Critique seus pensamentos. Repense a sua maneira de ver a vida e reagir ao mundo. Vença. Vença frustrações. Vença sentimentos de incapacidade. Vença suas próprias limitações. Potencialize a capacidade e o talento que foram dados para você. Ao fazer isso, sua verdade, essência vencedora ressurgirá. Muito bela, imponente, imbatível. Apaixone-se. Apaixone-se pelos seus sonhos. Vibre com eles. Você existe para escalar topos de montanhas, ainda que precise passar pelos vales da ansiedade e das frustrações. Você pode vencer. Gente, para encerrar, eu queria fazer para vocês uma demonstração do seguinte. Nós passamos vários anos da nossa vida achando que estamos no cativeiro, tá? Então a gente fica lá no nosso mundinho fechado, com medo de abrir a porta e encontrar sequestradores do lado de lá. Só que muitas vezes não existem sequestradores. Nós estamos no cativeiro por nossa própria causa. Abra a porta, tenha coragem, tenha força, saia da depressão, se motive. Olhe para o céu, olhe para um passarinho, olhe para uma criança. Se motive. Descubra que esse tempo de cativeiro só serviu para fazer você ficar pensando no passado. Vamos reagir ao futuro, tá? Amém. Uma boa noite. Obrigada.